Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês para falar sobre polimorfismo. Então, relembrando lá que os polimorfismos eles estão relacionados às variações que a gente tem nos nucleotídeos, nas sequências nucleotídicas do nosso DNA, né? Mutações essas que são responsáveis pela diversidade genética das espécies. Para a gente conseguir entender bem o que é um polimorfismo, a gente precisa lembrar do conceito do alelo. O que é o alelo? O alelo é aquela sequência para um determinado gene, né, que está em um determinado locus gênico. Então, a gente tem que lembrar que existem diferentes versões de uma certa sequência de DNA em um determinado locus gênicos, e que é a coexistência desses alelos múltiplos em um mesmo locus que é chamada de polimorfismo genético. Qualquer sítio no qual existam alelos múltiplos como componentes estáveis de uma população é, por definição, um sítio polimórfico. Então, um alelo que apresenta uma variação de sequências gênicas, ele é considerado um alelo polimórfico, e para isso, essa variação, essa frequência gênica, ela precisa ser maior do que 1% na população. A base para o polimorfismo entre os alelos são as diferentes mutações que podem estar ocorrendo na sequência de DNA. As alterações em locus incluem aquelas que mudam a sequência de DNA, mas não mudam a sequência de proteína, aquelas que mudam a sequência da proteína sem mudar a função dessa proteína, aquelas que criam proteínas com diferentes atividades, com diferenças de função, e aquelas que criam proteínas mutantes que são não funcionais, né? Que perdem a sua função. O que a gente já discutiu e a gente já sabe? Que uma população ela pode ter um polimorfismo extensivo em nível de genótipo, mas que isso nem sempre é representativo em nível de fenótipo. Muitas variantes de sequências diferentes podem estar existindo em um determinado locus, algumas podem estar sendo evidentes, podem estar afetando o nosso fenótipo, mas a maioria delas está oculta. Por quê? Porque não vai ter um efeito visível. A gente consegue estabelecer pela literatura que 0,1 a 0,5% das diferenças que a gente observa entre os seres humanos está relacionada às modificações, aos polimorfismos do DNA. Um exemplo claro de polimorfismo de DNA é o sistema ABO. Né? O sistema ABO ele é determinado por um locus no cromossomo 9, onde 3 alelos, A, B e O, são responsáveis por 4 fenótipos diferentes. Então, o grupo A e B apresentam proteínas na membrana celular, proteína A, proteína B ou proteína A e B, e o grupo O não apresenta as proteínas na membrana celular, na membrana da hemácia. Né? Com isso, a gente está dizendo o quê? Que os alelos A e B são resultantes de mudanças de aminoácidos diferentes sendo apresentados nas suas proteínas, tá? Que geram alteração da especificidade da glicotransferase codificada pelo gene ABO, que geram mudança de tipo sanguíneo, grupo A, grupo B, grupo AB. E o alelo O, ele tem uma deleção de um único par de bases na região codificante do gene, que gera uma mudança de matriz de leitura que elimina a atividade da transferase e com isso ele acaba não apresentando nenhuma proteína na membrana celular. Tá? Quais são os tipos de polimorfismo, como que a gente pode estar classificando esses polimorfismos, né? Como que a gente pode estabelecer esses polimorfismos como
marcadores moleculares. Então, os polimorfismos como marcadores moleculares, eles são principalmente classificados como polimorfismos de sítio de restrição ou polimorfismos de comprimento de fragmento de restrição, que são os RFLPs, os polimorfismos de nucleotídeo único, SNP, e o polimorfismo de número variável de repetições em tândem, que a gente vai ver que eles podem estar divididos em 3 tipos. Vamos lá. Polimorfismo de sítio de restrição ou polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição. Para a gente entender o que é um polimorfismo de sítio de restrição, primeiro a gente tem que lembrar das enzimas de restrição. Né? Enzimas de restrição, que são enzimas bacterianas que cortam o DNA em sequências específicas de bases no nosso genoma. Tá? Em humanos, essas sequências-alvo, elas não têm um significado biológico, elas ocorrem por acaso. Mas, embora esses sítios-alvo ocorram bem consistentemente em locais específicos, né, às vezes, em qualquer cromossomo, um sítio-alvo específico está faltando ou existe ainda um sítio extra. E isso pode ser utilizado como um marcador molecular. Como que isso é utilizado, gente? Por exemplo, aqui, ó, a gente estabelece como uma sequência para uma endonuclease de restrição, essa sequência aqui, GAATTC. Essa enzima, ela reconhece essa sequência e ela cliva, ela corta, quebra essa sequência. E ela vai gerar 2 possibilidades de alelos, né? Um alelo com a restrição e um alelo sem a restrição, ou seja, uma sequência que vai ser cortada e uma sequência que não vai ser cortada. Então, com uma técnica que leva o mesmo nome, o RFLP, a gente consegue estabelecer quais são os alelos presentes naquele indivíduo, né? Se ele tem ou não a presença de polimorfismos. Olha só. Aqui a gente tem o DNA de um indivíduo com 2 alelos, alelo 1 e alelo 2, e a utilização da EcoR1, que é uma enzima de restrição, né, cujo o sítio ativo é encontrado no nosso DNA, tá? Então, essa EcoR1, quando ela encontra esse sítio ativo, ela vai cortar essa sequência. Quando ela corta essa sequência, ela forma 2 pedaços de DNA. Certo? E quando ela não encontra, ela não corta. Então, aqui, ó, vamos comparar, ó, 3 indivíduos, tá? Heterozigoto, alelo 1 e 2, homozigoto, alelo 2 e homozigoto, alelo 1. O que a gente identifica? A gente tem aqui uma sequência, um alelo, que é formado por 800 pares de base. A EcoR1 no genoma selvagem, né, no genoma inicial, ela cortaria esse alelo em 500 pares de base, formando um fragmento de 500 pares de base e um outro fragmento de 300 pares de base. Num polimorfismo onde não exista a presença desse sítio ativo, ela não vai fazer o corte, e em algum outro polimorfismo que tenha a presença de mais de um sítio ativo, ela vai fazer cortes diferentes, mas não é o caso aqui, tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Se o indivíduo tiver a presença dos 2 alelos, na minha técnica de RFLP, ou seja, eu vou correr um gel de agarose, que eu vou separar esses fragmentos moleculares pelo peso, né? Aqueles que têm maior peso molecular, eles correm menos no gel, e aqueles que têm menor peso molecular, eles correm mais no gel, tá? Eu vou separar esses fragmentos. Então, o que eu vou observar? Aquele indivíduo que tem o alelo 1 e 2, ele vai apresentar 3 bandas. O que são essas 3 bandas? Uma banda do fragmento de 800 pares de bases, que é representativo desse alelo 2, que a enzima não clivou, né? Tem o total de pares de base do segmento estudado. Um
fragmento de 500 pares de base, que é esse aqui, que a enzima clivou, 500 para um lado, 300 para o outro, e um terceiro fragmento de 300 pares de base, que é esse aqui, tá? O indivíduo homozigoto para o alelo 2, ele vai ter apenas fragmentos de 800 pares de base, então ele vai formar uma banda única, aqui em cima, ó, 800 pares de base. Já aquele indivíduo que é homozigoto para o alelo 1, ele vai formar duas bandas, uma banda de 500 pares de base e uma outra banda de 300 pares de base, né? Em função do corte que a enzima de restrição fez nessa sequência de DNA, certo? Então, aqui a gente consegue estabelecer se há presença do polimorfismo e quais são os alelos que esse indivíduo apresenta para esse determinado gene. Os polimorfismos de nucleotídeo único, os SNPs, né? O que eles representam? Mudanças em nucleotídeos únicos de uma determinada sequência de DNA, as quais podem ou não gerar um sítio de clivagem por endonucleases de restrição. Tem alta frequência entre os polimorfismos, são mais frequentes que os polimorfismos de microsatélites e são uniformemente distribuídos por todo o nosso genoma. São responsáveis por 80% a 90% da variabilidade do nosso DNA. Né? Então, os polimorfismos dos SNPs, eles são considerados excelentes marcadores para gerar mapa genético denso, né? Quando a gente quer avaliar uma região maior ou uma quantidade maior de DNA, né? Ou quer fazer, por exemplo, uma genotipagem de um cromossomo ou de um gene maior, tá? Tais como necessários para avaliar a contribuição potencial de um determinado gene para um distúrbio complexo. Então, aqui, ó, gente, aqui tem uma avaliação, né, da presença de um polimorfismo SNP, tá? A gente tem a sequência do gene reconhecida e esperada, ó, que é essa aqui de cima, tá? E a gente tem 3 pacientes sendo observados. O que a gente faz? A leitura que sai do SNP, essa leitura aqui desses picos, né, onde o verde é adenina, o vermelhinho é timina, o pretinho é guanina e o azulzinho é citocina. E a gente percebe o que? O primeiro paciente, ele tem o gene selvagem, né, ele não apresenta um polimorfismo. O segundo paciente, no lugar do C, ele tem um T, ele tem uma timina. E o terceiro paciente, no lugar do C, ele tem o C mesmo, então ele também tem o polimorfismo, o alelo selvagem, tá? Aqui ele tem um polimorfismo, ele tem uma mutação nesse alelo, né? Uma única base sendo trocada. Por fim, os polimorfismos de número variável de repetição em tândem, que é a inserção em tândem de múltiplas cópias de uma sequência de DNA com 10 a 100 pares de base, né? São unidades de repetição. Eu pego lá 10 repetições ou 100 repetições de um mesmo grupo de informação, de um mesmo trinucleotídeo e faço a inserção deles em tândem. É caracterizada por muitos alelos, cada um deles por tamanho diferente. Aqui a gente tem os VNTRs, que são as variações em tândem em número, tá? Que vão estar acontecendo no DNA satélite ou mini satélite. DNA satélite, a gente vai estar falando em arranjos de 100 kilobases a 100 megabases, na heterocromatina justa centrimérica. E os mini satélites de 6 a 64 pares de base, quase exclusivamente isso vai estar acontecendo em DNA não codificante e preferencialmente vai estar acontecendo nos telômeros. Tá? Ainda os microsatélites,
que são os mais frequentes e mais polimórficos, né? O polimorfismo de microsatélite, são trechos de DNA que consistem em unidades repetidas de 2, 3 ou 4 nucleotídeos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 15 repetições do C e A, citosina e adenina, que são colocadas, essas repetições em tândem, essas repetições repetidas, né? Essas duplinhas repetidas são colocadas na região microsatélite. Aqui a gente tem uma repetição de 17 CAs. Tá? Normalmente, os polimorfismos de microsatélite, eles vão ter origem em erro de replicação de DNA. Aqui, ó, gente, só para vocês verem que isso também é possível de se estabelecer por uma técnica molecular, por PCR, tá? Então, a gente vai identificar pelo peso molecular quantas repetições de ETA existem entre os indivíduos, né? Mostrando aqui alguns diferentes genótipos. Então, eu tenho um indivíduo com um alelo com 7 repetições e outro alelo com 5 repetições. Um indivíduo homozigoto para o alelo 7, para o alelo com 7 repetições em tândem. Outro homozigoto para 5 repetições em tândem. E aqui um outro heterozigoto 7 e 3. Certo? Só para exemplificar para vocês como isso é visto em laboratório, como isso é reconhecido em laboratório. E aí a gente chega a fazer um link aqui com a nossa primeira aula, né, que é o uso da genética na medicina, né, ou nas ciências biomédicas, né, quais são as consequências dos polimorfismos de DNA. A gente pode estar utilizando esses polimorfismos como uma identificação de variabilidade genética, raça, altura, cor dos olhos, cor do cabelo, suscetibilidade às infecções, suscetibilidade a doenças complexas, pode estar identificando a partir dessa variabilidade genética o metabolismo de fármacos, né, qual que é o fármaco melhor metabolizado por um indivíduo, suscetibilidade a genotóxicos e ainda identificando aqueles polimorfismos que são silenciosos, que servem só como marcadores. Na antropologia, esses polimorfismos nos mostram a origem e a variação que a gente tem da espécie humana ao longo do tempo, as diferenças de raças, né, e a evolução que a gente fez ao longo do tempo. Na medicina forense, a gente pode estar utilizando as técnicas, as identificações dos polimorfismos para identificar a vítima de catástrofe, por exemplo, em estudos de DNA. Exclusão de paternidade com perfil de polimorfismo do tipo STR. A fotografia molecular, né, que a partir das informações genéticas, a partir do genótipo do indivíduo se estabelece o possível fenótipo e com isso o possível rosto desse indivíduo, por exemplo. No controle de tratamento, exemplo, controle de transplante de medula, tratamento de leucemia, onde a gente consegue identificar aqui o perfil genético do doador, o perfil genético do receptor antes do transplante, e isso aqui é um gráfico que mostra o que? A pega do transplante, né? Porque o receptor, ele está expressando muito menos o genótipo dele e muito mais o genótipo do doador, mostrando que houve pega desse transplante, que ele está produzindo novas células relacionadas às células do doador. Ainda pode estar utilizando os polimorfismos no aconselhamento genético. Então, pensando no que a gente já estudou, né, uma doença autossômica recessiva,
casal saudável tem um filho doente, recorreu ao estudo de polimorfismos em 2 alelos, 1 e 2. Tá? E aí eles identificam, a partir do estudo dos polimorfismos, que o pai e a mãe, o alelo 2, serve como marcador a presença da mutação patogênica, porque é o alelo presente no filho doente. Tá? Ainda, polifarmácia, farmacogenética, identificando menor ou maior eficácia ou maior ou menor dano, né? Alta hepatotoxicidade em relação a uma medicação. E a gente chega na primeira questão que eu lancei para vocês, que era a suscetibilidade genética, que eu pedi para vocês buscarem, né, entenderem o que era suscetibilidade genética. Então, com tudo que a gente viu agora, eu acho que isso já está muito mais claro. O que a gente entende como suscetibilidade genética? A gente tem a presença de um polimorfismo. A presença desse polimorfismo não evidencia necessariamente um fenótipo, certo? Ela pode ser só um marcador. Então, esse polimorfismo associado à condição de saúde do paciente, associado ao sexo, à idade, à etnia e muito relacionado às exposições que esse indivíduo tem durante a sua vida, exposição ambiental, ocupacional, terapêutica, endógena, o estilo de vida, o tipo de dieta, se ele é ou se ele não é fumante, se ele faz ou se ele não faz atividade física, e aí vem uma penca de coisa que pode estar sendo utilizada aqui como exposição, pode estar relacionada, pode estar ativando esse polimorfismo a desencadear uma lesão de DNA e, por exemplo, gerar um câncer. Então, ter o polimorfismo não é diagnóstico de câncer, mas ele pode estar relacionado a uma maior suscetibilidade a desenvolver o câncer. Tá? Que é o caso do exemplo que eu usei lá para vocês no fórum dos polimorfismos associados ao câncer de mama. A presença por si só desse polimorfismo não é 100% de diagnóstico, ou muito menos do que isso, né, de presença de câncer. Eu tenho maior suscetibilidade, dependendo de tudo isso aqui, eu posso ou não desenvolver. Tenho uma chance maior do que aquele indivíduo que não apresenta o polimorfismo relacionado ao câncer. Certo, gente? Então, anotem as dúvidas de vocês e conversamos em breve na nossa webconferência. Um abraço.